Eu muitas vezes já falei aqui, quando eu preguei em 1ª e 2ª Timóteo, que eu gosto muito de ver a relação entre Paulo e Timóteo. Paulo, como um discípulo já avançado na idade, preso aqui em Roma, por causa da grande perseguição que estava acontecendo ali pelo imperador Nero. E Paulo, aqui em 2ª Timóteo, foi a última carta que ele escreveu. E John Stott, em um dos comentários dele, fala que essa carta registra a última vontade de Paulo, e como se fosse o seu testamento à igreja e auxiliando também a Timóteo. E geralmente as últimas palavras de uma pessoa no seu leito de morte são aquelas palavras mais importantes ou aquelas palavras mais urgentes que ele tem para falar para as pessoas à sua volta. E aqui não é diferente. A gente pode perceber em 2 Timóteo um certo tom de emoções de Paulo para com Timóteo, Paulo para com a igreja, e também uma certa urgência em sua palavra. Essa carta é um apelo a Timóteo para manter-se firme diante de uma grande perseguição e também para ele preservar intacta a integridade da palavra de Deus e da mensagem do evangelho a qual ele recebeu. Porque além dessa grande perseguição que estava tendo ali, muitos falsos mestres pregando heresias e entrando com heresias dentro da igreja também estava acontecendo e desviando muitas pessoas. Então aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco dessa relação entre Paulo e Timóteo e um pouco que ele nos apresenta aqui no capítulo 1 e uma ordem que ele dá no capítulo 2. E logo no começo, aí no versículo 2, nós já vemos a relação de Paulo para com Timóteo. Paulo fala: a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, ele sempre mantém o seu prefácio ali, os seus cumprimentos à igreja meio que padrão, mas aqui ele usa esse carinho, essa forma de falar com Timóteo como filho amado. E logo em diante nós vemos ali que Paulo, sempre que está clamando a Deus, entrando em oração diante de Deus, no versículo 3 ele fala: ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Paulo, ele dá graças a Deus por Timóteo e menciona Timóteo sempre em suas súplicas diante de Deus. O papel aqui de um pai para com um filho, um mestre para seu discípulo, é colocá-lo em oração, cuidar dele nessa área espiritual também. Logo em seguida, no versículo 3, 4, nós vemos algumas recordações. Paulo preso, mandando sua última carta a Timóteo, relembrando algumas coisas que ele passou com Timóteo. E nós podemos encontrar aí nessa relação, no versículo 4, recordo-me das tuas lágrimas. A relação entre Paulo e Timóteo não era apenas aquele onde Paulo ensinava, Timóteo aprendia, Timóteo ia pregar também, mas não, era uma intimidade que eles tinham ali, como um pai e um filho. Provavelmente Timóteo chegava até Paulo, abria o coração, compartilhava com ele lutas, aflições, os dois sofrendo junto pelo evangelho e chorando junto pelo evangelho. Ali nós vemos aqui uma boa memória de Paulo, recordando das lágrimas de Timóteo. E logo em seguida, no versículo 5, também me recordo da fé sincera que há em ti, que começou desde a sua avó, depois para a sua mãe. E Paulo via claramente essa fé que Timóteo tinha, a fé sincera que ele tinha, a fé, em algumas versões fala não fingida, e por causa disso, por esta razão, no versículo 6, nós vemos o chamado de Timóteo. Lembra-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo chamou Timóteo ao ministério, ou melhor, Cristo
Deus chamou Timóteo ao ministério e colocou Paulo para cuidar de Timóteo. E aqui Paulo, ele impôs as mãos sobre Timóteo, ele relembra Timóteo: Timóteo, lembre-se do dom espiritual que Deus te deu para o ministério. E no versículo 6 nós vemos: porque Deus, Ele te deu esse dom, eu peço para você que você se desperte o dom que Deus te deu, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este é o poder que há em nós, queridos irmãos. A partir do momento onde o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós recebemos o poder que vem do Espírito Santo. O pastor Arley pregou semana passada sobre testemunharmos a respeito de Cristo Jesus, e ali fala: ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês terão o poder e serão testemunhas de Cristo. E aquele Paulo, ele lembra Timóteo dos seus dons espirituais, do seu chamado ao ministério, fala que o Espírito Santo que está em Timóteo não é um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. E logo em seguida ele fala: portanto, por causa do espírito de coragem que está em você, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Paulo aqui estava um pouco preocupado, porque mais ali na frente nós vamos ver que as pessoas da Ásia tinham abandonado Paulo, por terem vergonha da sua condição de estar preso. Mas ele fala aqui: Timóteo, o espírito que Deus te deu é um espírito de coragem, de poder e de amor, não é um espírito de covardia. Então não se envergonhe de pregar o Evangelho, não tenha medo de pregar o Evangelho, mesmo em meio às perseguições, e não tenha vergonha também de mim. Aqui eu vejo um certo carinho de Paulo: não tenha vergonha do seu pai, que está preso por causa do Evangelho. E ele chama Timóteo: pelo contrário, não se envergonhe do Evangelho nem de mim, mas pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Espírito Santo, o poder que há em nós, nos capacita a sofrer. Paulo, ele passou por muitas coisas. Nós vemos ali no final de Filipenses, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos. Seja a bondade de vocês conhecida por todas, coloque os seus anseios em Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda somente o seu coração. E logo em seguida ele fala: sei o que é ter muito e sei o que é ter pouco. Sei o que é passar fome e sei o que é ter fartura. E ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele tinha condições de falar esse versículo, não como às vezes a gente vê aí, né, em letreiros atrás dos carros: tudo posso naquele que me fortalece, mas a pessoa não sabe o que Paulo estava passando ali realmente, para falar esse versículo. Realmente, podemos tudo naquele que nos fortalece, inclusive sofrer por ele. Fomos chamados para o Evangelho, para pregar o Evangelho e sofrer por causa de Cristo. O Brasil, nós não temos tanta perseguição assim física, onde nós somos presos por causa do Evangelho, como em muitos outros países tem. Então venha dia 30 no DIP, que vai ser bem legal para você conhecer e orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos. Mas daqui a pouco, quando o mundo estará chegando mais perto do seu fim, a grande perseguição virá. E nós, se ainda estivermos aqui, sofreremos. E será que estaremos prontos a sofrer pelo Evangelho? Uma arma em nossa cabeça dizendo para nós negarmos a Cristo. Será que eu nego? Ou será que eu me mantenho firme? Firme na graça de Deus, na graça de Cristo. Paulo, ele chama Timóteo: Timóteo, o espírito que Deus colocou em você é um espírito de coragem, de poder, de amor. Então não se envergonhe do Evangelho e sofra comigo. Sofra comigo por causa do Evangelho segundo o poder de Cristo. E ele continua aqui, ele resume o Evangelho pelo qual Timóteo e Paulo pregam. No versículo 9 e 10, ele nos salvou, Deus, ele nos salvou e nos chamou
com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, não por causa de mim mesmo, mas pela sua graça, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E Paulo ele fala da sua vocação no versículo 11, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo ele fala da obra de Cristo desde antes da fundação do mundo, que já estava tudo planejado por Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, o chamado de Paulo para pregar, para ser mestre, como apóstolo. Ele fala no 12, por esta razão, por causa deste evangelho, o Espírito que há em você, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo ele fala desse grande tesouro que ele tem guardado em seu coração. O tesouro que ele fala que é a palavra de Deus, é o evangelho puro e simples, esse evangelho que ele acabou de defender aqui para Timóteo. E logo em seguida ele fala para Timóteo, Timóteo, preserva o modelo da sã doutrina. Uma ordem que Paulo fala aqui para Timóteo, Timóteo, preserve no seu coração a palavra de Cristo, esse tesouro que está no meu coração, esteja também no seu, que ele fala aqui, o modelo das sãs palavras, no versículo 13, que de mim ouvistes da fé e do amor que estão em Cristo Jesus, guarda, no versículo 14, guarda este bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Nós só conseguimos, de fato, viver pela palavra de Deus, entender a palavra de Deus e guardar esse precioso tesouro que nós temos no coração, apenas com o auxílio do Espírito Santo, apenas com o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Só através dele é que nós temos conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento real da palavra de Deus. Pessoas aí fora conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não conhecem de fato o Deus da palavra, o próprio Deus falando ao seu coração com salmos, hinos e cânticos espirituais. E nós só conseguimos entender e ver a profundidade que é a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo. E Timóteo continua, bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Paulo aqui mostra um sentimento de tristeza. Todos que estão ali na Ásia me abandonaram. Entre eles, Fígelo e Hermógenes. Paulo não diz aqui se esses irmãos deixaram o evangelho ou não, mas abandonaram o apóstolo Paulo. Negaram o apóstolo Paulo, porque ele estava preso. Mas ele também dá um bom exemplo de ânimo. No versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Novamente Paulo fala sobre a vergonha. A vergonha de Paulo, que ele pede para Timóteo como um filho amado, não se envergonhe de mim. Eu não fiz nada de errado, foi por causa do evangelho que eu estou preso. Então não se envergonhe de mim. E aqui, esse nome é difícil, gente, Onesíforo. Ele trouxe ânimo a Paulo. E sempre no versículo 17, pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Não se envergonhando de Paulo, não tendo medo dessa grande perseguição do evangelho. Onesíforo procurou Paulo em Roma. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então Paulo entra no capítulo 2. Tu, porém, meu filho, novamente ele usa
essa palavra de carinho para com Timóteo: você, meu filho. E aqui meio que ele dá um ar de autoridade agora e mostrando a urgência dessa mensagem a Timóteo. Timóteo, você agora, presta atenção em mim, fortifica-te na graça que há em Cristo. Timóteo só iria conseguir realmente cumprir o ministério pela qual ele foi chamado, porque ele deveria se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Queridos, a nossa vida de santificação, nós não vamos conseguir de fato ser fiel a Deus, suportar os sofrimentos, suportar a perseguição sem o Espírito Santo e sem essa fortificação em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos traz à memória essa busca por Deus, nessa vida de santificação que nós batalhamos. Há uma batalha espiritual à nossa volta e nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nos enchermos com o poder do Espírito Santo, encher o nosso coração com a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, nos fortalecendo na graça de Cristo Jesus, relembrando sempre esse evangelho que ele falou aqui: Cristo se sacrificou por mim, eu não sou merecedor de ser salvo, mas Cristo pela graça me salvou. E isso me leva a louvá-lo, a engrandecê-lo e a suportar, assim como Cristo suportou a cruz, mesmo pedindo para Deus: Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós, em Cristo Jesus, também somos capacitados a sofrer pelo Evangelho. E nós iremos sofrer pelo Evangelho. Perseguições. E Paulo ele continua no 2: o que ouvistes de mim, a fiel palavra que eu preguei a você, que eu ensinei, diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Aqui nós vemos a expansão do Evangelho. Cristo entregou a mensagem a Paulo. Paulo viu Cristo Jesus, foi ensinado ali por Cristo Jesus. Paulo recebeu o Evangelho de Cristo, passou a Timóteo e a muitos outros, mas aqui especificamente ele passou a Timóteo, ensinou o puro Evangelho, sem heresias, sem achismos, sem pressuposições, mas Paulo ensinou o puro Evangelho a Timóteo e ele encoraja: Timóteo, transmita este Evangelho a homens fiéis. E esses homens fiéis transmitirão para outros, e para outros, e para outros, e até os confins da terra. Aqui está o Evangelho em prática. Essa mensagem é para nós. Nós, assim como Timóteo está recebendo a palavra de Deus, assim como Timóteo recebeu a palavra de Paulo e passou a homens fiéis, nós aqui estamos recebendo realmente a palavra de Deus pregada. E a nossa responsabilidade é levar esta palavra às pessoas lá fora, aplicá-la em nossas vidas e levar essa palavra às pessoas lá fora.